Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus 18, versículo 1 até o 4. Glória a Deus. O tema da pregação também é o mesmo do louvor, o novo nascimento. E talvez eu vá falar algo para vocês que seja novo, mas talvez eu vá falar algo para vocês que seja repetitivo. Mas, sobretudo, eu quero estar passando a palavra de Deus como condição de vida e de orientação. Amém? O capítulo é o 18, versículo 1 até o 4, diz assim: Naquela hora aproximou-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O versículo 4 diz: Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Amém? Podem assentar, amados. A palavra de Deus sempre, ainda estava falando semana passada para alguém aqui na igreja, que quando lida contra você, de fato, ela serve para te acudir, ela serve para te apoiar, ela serve para te confrontar. E a palavra de Deus, mas quando ela é lida a favor de você, de alguma forma a gente vai pegar o que Agostinho traz lá no conceito do 4º para o 5º século, o conceito de que quando você lê na Bíblia aquilo que gosta, ignora aquilo que não gosta, necessariamente você não está crendo na Bíblia, mas você está crendo em você mesmo. E nesse contexto mesmo do novo nascimento, é interessante porque a palavra de Deus ela está nos trazendo alguma proposta que parece contraditória. Por exemplo, há um contrassenso, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 20, ele está chamando a igreja e propondo: irmãos, eu quero falar 5 palavrinhas da minha própria sabedoria. E ele diz: não sejais meninos no entendimento, mas antes sede meninos na malícia e adulto no entendimento. Então está chamando aqui para uma consciência totalmente diferente desta proposta por Jesus. E daí a gente talvez para e vai querer pensar: mas Paulo estava propondo contra Jesus, ou ele estava jogando contra Jesus? A Bíblia vai propor que não, caso você esteja lendo de forma autêntica e verdadeira, você vai compreender que Paulo está te chamando para a maturidade e para a perca da infantilidade. E quando Jesus está falando, ele está te chamando para a quebra da arrogância, para a quebra da prepotência, para a quebra da jactância, para a quebra de tudo aquilo que te faz pensar ser alguma coisa e tudo aquilo que supostamente vai te encher a bola e propor alguma coisa na sua vida que talvez você não seja. E o interessante é que neste contexto a Bíblia está propondo que os discípulos chegam a Jesus. E aqui, quando eles chegam a Jesus, eles começam dentro de um discurso apologético, que a gente chama um discurso de defesa da fé, ou então buscando aqui uma capacidade de propor quem era o melhor, e eles vêm justamente nesta proposta: perguntar a Jesus quem era, e quem podia, e quem estava dentro do reino dos céus naquele contexto. E com muita naturalidade Jesus responde. Todos nós, quando paramos também para percebermos algumas questões nas nossas vidas, temos o nosso momento de criancice, temos o nosso momento de meninice, de infantilidade. Alguns de nós até gostamos de pirraças, ser pirracento, ser contraditório, ser oposição. Se cria uma circunstância, então você é oposição daquela circunstância, mas se cria outra circunstância, você também é oposição daquela circunstância,
E muitos de nós, por nossa infantilidade, conseguimos a capacidade de sermos oposição da oposição. E tudo isto é o que está sendo proposto neste contexto lido, porque Jesus, ele está aqui com os seus 12, supostamente seriam os apóstolos indicados para dar continuidade àquilo que seria a igreja, mas eles param dentro de uma condição totalmente atípica do processo. Eles não estavam preocupados em ser discípulos. Eles não estavam preocupados em ser aqui aqueles que haveriam de aprender por um período aí suposto de 3 anos com Jesus para dar continuidade àquilo que Jesus havia começado com eles e levando aquilo que seria a mensagem do Evangelho, não é? E a ironia é que quando achamos ter chegado à fase adulta de cada um de nós, de nossa suposta experiência com Cristo, ou de nossa própria experiência como cidadão, como ser humano, é que muitas vezes somos chamados para termos uma experiência totalmente oposta. E aqui a experiência de Jesus, ela é contraditória, porque ela não está te chamando para ser adulto, ela não está te chamando para ser arrogante, ela não está te chamando para ser prepotente, mas está te chamando para ter aqui uma compreensão de humildade. E a humildade, ela nunca se caracteriza de forma tão intensa quando você olha para uma criança. Para uma criança, do ponto de vista de Mateus mesmo, escrevendo um pouco mais à frente, falando que é dos lábios dos que amamentam ainda que sai o perfeito louvor. E com isso, irmãos, a gente vai pegar características de uma criança mesmo, e que deve ter em cada um de nós. Criança não se orgulha de ser criança, por exemplo. Adulto se orgulha de ser adulto, não é? Quem já tem aí um nível superior se orgulha daquele nível superior. Quem tem uma profissão X se orgulha daquela profissão X. Quem conquistou o seu lugar no espaço se orgulha disso. Mas quando você olha para uma criança, a criança ela não se orgulha de ser criança, a criança ela não tem vaidade por ser criança, a criança ela não tem arrogância por ser criança, tão somente ela é criança. Se nasceu em berço de ouro ou se nasceu numa manjedoura, tal qual é apresentado, narrado aqui pelo próprio evangelista Mateus no capítulo 1, para frente mesmo, próprio Jesus nascendo, criança é criança indistintamente, porque são reputados como crianças. E neste contexto, por exemplo, a criança, ela não tem ideologia, nós temos ideologias. A criança ela é totalmente limpa de conceitos e preconceitos. Nós somos preconceituosos. Nós temos preconceitos. E se a gente falar, bom, mas isto é contrário à palavra de Deus, alguns ainda vão encontrar base na palavra de Deus para atestar, não, mas isto é bíblico. E Jesus ele está chamando aqui estes discípulos para compreenderem qual é a condição de um verdadeiro servo de Deus, que quebra toda a possibilidade do orgulho, da prepotência, do cogitar aqui quem é o maior ou quem é o menor, quem é mediano, e traz esta proposta justamente para que possamos compreender quem nós somos. Quem somos na nossa caminhada, na nossa jornada, na nossa condição cristã mesmo. A criança ela não vai ter nenhum tipo de circunstância que a leve a ser tomada de vaidade por ser criança. É interessante, a criança tem coração puro, a criança é santa. Daí a Bíblia ela está falando que deixai vir as minhas criancinhas, é o próprio Jesus quem está falando, e não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. E a gente vai parar, bom, mas pare e analisa, mas se das tais é o reino de Deus, como eu posso fazer para ser alguém digno para o reino de Deus? Aí Jesus complementa, deixa de ser gente grande, toma postura de criança, perca a arrogância, seja humilde, quebre a prepotência, perca a jactância, não queira estar aqui neste embate onde prevalece a lei do mais forte, mas queira estar aqui nesta proposta onde prevalece
aquele que tem por direito e por garantia a vida eterna em Cristo Jesus. Nós gostamos muito desta questão de pensarmos na possibilidade de sermos os melhores. E a Bíblia, ela está jogando sempre contra esta possibilidade. Aquele que se humilha, a Bíblia diz, este será exaltado. A Bíblia está falando, aquele que se exalta, este será humilhado também. Então toda a proposta bíblica, ela sempre vai ser contra aquele que se propõe a condição de humildade. E é interessante que esse contexto, humildade, remonta a uma outra palavrinha de origem latina, de humus. E humus está falando da terra fértil, fertilizada pela minhoca. Então está falando justamente isso, humildade e humus. Humus é dejetos. Dejetos, onde a minhoca vem, faz a terra fértil, a dona de casa vem, planta a sua cebolinha, planta ali a sua horta, onde cresce alguma coisa. A humildade remonta a isto. E quando Jesus está propondo neste contexto, ele está jogando bem dentro desta condição também, não da ideologia que nós temos, não da nomenclatura que nós temos aí nos nossos templos, nas nossas igrejas, não do meu conceito de ser bom e de achar que em sendo bom, então todos devem olhar e me respeitar, porque olha, se eu sou e se eu posso, então vocês devem tomar juízo. E aqui Jesus está combatendo justamente isto. 12 homens, processo de discipulado. Aprender o que com Jesus? É o Filho de Deus. Então, supostamente, é Deus. Então nós vamos aprender o que com Deus? Ser arrogante? Porque a gente vai trabalhar a soberania de Deus, está falando do Deus que é soberano sobre todas as coisas, do Deus que é eterno, do Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, o Deus que sabe todas as coisas, que governa tudo. Bom, mas está aqui o Filho de Deus, o que a gente vai aprender com ele? Os discípulos, eles têm uma primeira proposta. Bom, se ele é Filho de Deus, e se nós descobrimos que sim, então vamos caminhar com ele, de antemão já vamos discutir pelo caminho, para saber quem será o maior no reino de Deus. Quem vai ser o bacana, quem vai ser aquele que de fato vai olhar, e quando olhar ele vai olhar para baixo, porque os demais estarão abaixo. O Evangelho, ele não está falando disso, irmãos. A mensagem de Jesus é contra esta realidade também, que nós estamos trazendo para dentro de cada um de nós, para dentro da nossa consciência supostamente cristã. Porque se não cumprir todo o ritual e toda uma liturgia proposta, então este aqui é de menor qualidade, aquele outro é de maior qualidade. Mas Jesus está falando não. Ele não pega um fariseu, ele não pega um sacerdote, não pega aqui um saduceu, ele não pega um escriba versátil na palavra, ele não pega um doutor da lei para mostrar, olha, este aqui é o verdadeiro representante do reino de Deus, mas a Bíblia diz que ele pega uma criança, aquela que talvez alguns de nós ainda conseguem vivê-las, ou vivenciar esta condição quando estamos no isolamento do nosso quarto, quando estamos totalmente a sós, sem ninguém por perto, sem ter que atestar nada, sem ter que propor nada, mas ser somente aquilo que você é, aquilo que você nasceu, o que você nasceu para ser, é isso que você vai ser. Mas retomando aqui a sua consciência ainda de criança, é tentar lembrar o que eu arrogava como criança. Nada. Não tinha, por exemplo, uma criança pedindo a quebra de paternidade para buscar o direito de pais mais elegantes ou melhores financeiramente. Não tem isto. Não tem esta proposta também. E aí, Mateus, no capítulo 19, ele está falando: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. E com isto, vocês nunca verão uma manifestação de crianças reivindicando direitos de melhoria.
Vocês nunca vão perceber também uma manifestação de crianças reivindicando condições ou reivindicando o direito de optarem por pais diferentes. A gente briga por paternidade, mas não se vê uma criança brigando por paternidade, por exemplo. Então a gente vai pegar aqui um cidadão adulto que está brigando para fugir de uma pensão alimentícia, e aí ele está brigando por paternidade. Olha, eu não sou o pai, a mãe quer que seja, ou o oposto também sempre acontece, mas a criança está aqui, está de boa. Não está preocupado com quem o gerou, está ali sendo nutrido, suprido, tem as suas carências, e se tem uma mãe por perto, as carências já são resolvidas também, porque tudo que uma criança quer de momento é o mama mesmo, mama. Então todas as línguas levam o conceito primeiro desta palavra, que é quase igual, porque está clamando o direito de poder ter o seu alimento, e tudo que a mãe oferece é o seu alimento, e tudo que a criança está à procura necessariamente, e é por instinto, não é nem por consciência, é a capacidade de se alimentar para se nutrir. E se a gente também para nos percebermos como criança, a gente vai descobrir uma outra possibilidade. É que quando eu tento ser adulto, eu estou tentando quebrar a minha legalidade para com Deus. Mas quando eu tento compreender que eu não posso ainda estar independente de Deus, talvez a melhor condição que eu me encontre para ser representante do reino de Deus é a mesma que Jesus propôs naquele contexto: ser como criança. A gente canta isto. O difícil é viver isto. Jesus fala disto. O difícil é obedecer isto. Porque ser criança vai trazer tanto desconforto, vai trazer tanta desconsideração, vai tirar tantos rótulos, tantos supostos privilégios que a gente conquistou na nossa jornada cristã. A criança só é criança, ela não está preocupada com muitas coisas, ela só está ali, ela só quer ser criança, ela só tem instinto, ela só quer ser acolhida. E cada um de nós também, a Bíblia ela é interessante porque ela está falando a condição do crente como filho de Deus, trazendo aqui uma palavrinha grega, o itesia, colocado na condição de filhos de Deus, mas nunca um filho adulto, é tecnon, ou então agiazon, ou é tecnon, ou então é itesia, ou é uma criança, mas que ainda não tem autoridade para ser adulto, mas já percebe as coisas, e uma criança que amamenta, está ali amamentando ainda, precisa da mãe o tempo todo, mas está falando de uma criança que já pode perceber alguma coisa também e que já pode ajudar de alguma forma. Então, quem somos nós? Nós somos esta criança que carece de leite materno, ou nós já podemos, como crianças ainda, tomarmos decisão, mas sabendo que toda decisão tomada por alguém que se coloca na condição de filho de Deus, sobretudo, traz o primeiro aspecto da humildade, da simplicidade, da não reivindicação, da quebra de conceitos e preconceitos, de ideologia. O mundo hoje, e principalmente Brasil, a militância da ideologia é que está em voga. Mas pergunto à criança se ela está preocupada com isto. Ou são educadores, ou são os próprios pais. A criança só quer saber de ser criança. E ainda que ela tenha esta condição aqui de decidir alguma coisa, tudo que criança não quer é decidir por estas questões, que só vai gerar polêmica. Por exemplo, e aqui os discípulos estão mostrando a condição de gente que não serve para ser discípulo, mas que é arrogante. E Jesus está mostrando como é a condição de um verdadeiro discípulo. Eu vou buscar o meu lugar no espaço, ou o meu lugar no reino de Deus, ou eu vou ser conduzido por Deus? Jesus, quando põe a criança no meio, praticamente ele está propondo isto: vai ser conduzido por Deus, alimentado por Deus, ter toda a carência suprida por Deus, mas sobretudo não vai deixar de ser humilde, sobretudo não vai deixar de ser arrogante, sobretudo vai compreender que ser criança neste contexto, não da malícia, né?
mas nesse contexto da quebra de arrogância, da quebra de prepotência, é saber que onde o Senhor me colocar no seu reino, é aí que eu vou estar e é aí que eu quero produzir, porque sobretudo tenho em mim a capacidade de ser útil para o reino de Deus. Senão, de outra forma, jamais o próprio Jesus traria uma criança para o centro da roda, para ensinar para os 12 o que de fato era ser um integrante e grande no reino de Deus e desconstruir tudo aquilo que eles estavam construindo dentro do seu próprio ego, não é? E quantos de nós não estamos aí construindo coisas também dentro do nosso próprio ego que não leva a nada, mas nós estamos construindo. Só causa sofrimento, mas nós estamos construindo. Só causa dissabor, mas nós estamos construindo. Bom, mas eu penso assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e a Bíblia está falando, não é assim, porque qualquer um pode ter uma mudança de atitude com muita simplicidade e ter uma coerência cristã. Se é Ele que me conduz, então eu não quero decidir por mim mesmo qual é o lugar que eu vou ocupar no reino de Deus, senão que eu quero saber se Ele me conduz, Ele está me conduzindo para o bem, não para o mal, porque Deus é bom, e a Bíblia diz, e a sua misericórdia dura para sempre. Então qual é a nossa condição, amados? Quem decide por nós mesmos? Todas as vezes que a gente tenta decidir por conta própria ou por autonomia, a gente comete erro, a gente faz besteira e a gente está fadado ao fracasso, mas todas as vezes que nós deixamos como cristãos, como servos de Deus, deixamos Deus escolher por nós ou nos conduzir por caminhos certos, sempre a gente acerta. Sempre a gente vai nesta proposta do Deus que conduz, do Deus que abençoa, do Deus que cria circunstância o tempo todo para nos abençoar em todas as circunstâncias possíveis. Quebra de arrogância, é quase impossível isso hoje para dentro do Evangelho. É estranho isto, mas é a palavra-chave. Crente ficou arrogante, crente ficou bobo, crente ficou totalmente ensimesmado. Muito tempo eu não uso este termozinho, mas cheio de si, e acha que é alguma coisa, e a gente pensa, e a gente pondera, e a gente questiona, e a gente acha que é, e a Bíblia está falando, não somos. Quando os discípulos acharam ser alguma coisa, primeira questão, vamos no mestre, tá? E ele vai decidir quem será o maior. E Jesus ignora todos, porque o maior não é aquele que é segundo a visão, a vista de homens, mas o maior é aquele que tem algo de interessante para apresentar direto para Deus. Amém? Se é grande ou se é pequeno, precisa compreender com uma criança, porque nós não gostamos muito de crianças. Dá trabalho, custa muito, só tem ônus. Se você pegar ali do início ao fim, então a criança nasceu hoje, é o pior tipo de investimento. Isto quem disse não sou eu, é um historiador, intelectual, careca, o nome dele é Leandro Carnal. É o pior tipo de investimento que você faz é ter filho, porque o filho, ele só vai dar despesa, e quando você achar que está tudo resolvido, ele vai te dar uma outra despesa maior, e quando você achar que está tudo resolvido e conquistou supostamente tudo que você tinha que conquistar, ele vai te sacanear, porque ele é o seu herdeiro legítimo e ele tira tudo de você. E daí? Mas a Bíblia está falando da condição de criança. Talvez o Leandro Carnal esteja equivocado. É certo que a Bíblia ela não está equivocada sobre isto. Mas eu queria trazê-los para dentro deste sermão outra vez. Naquele momento, pela pergunta daqueles homens, há uma demonstração de oportunismo e não de discipulado. E quantos não estão buscando uma possibilidade, uma oportunidade,
E quantos estão negando a realidade de um autêntico discipulado? O que Jesus queria fazer, irmãos, era aprender a 12 homens de cultura diferente o que era o reino de Deus na sua simplicidade máxima, para proclamar e anunciar aos povos, e assim à medida que anunciasse, estaria anunciando salvação, proclamação do reino de Deus. Mas eles não compreenderam isto. Eles acharam que eram bons, não se propunham na condição de servos. A primeira proposta aqui é justamente esta, é a quebra da servidão em detrimento daquilo que pode ser um oportunismo, a chave para eu me destacar e para eu ser melhor do que o outro e jogar na cara de qualquer um, porque é isto que vem, isto é condição humana, desde a queda do homem. O homem sempre vem tentando prevalecer dentro deste oportunismo, mas quando isto está falando ou está se retratando com o próprio Deus, Deus está sempre aí para nos desmascarar, tirar a nossa faceta, tirar esta falsa imagem que a gente vende, ou tirar esta arrogância, quebrar este tupete também, e nos pôr dentro de uma possibilidade que seja viável para o reino de Deus, não para a igreja, porque a igreja ela pode representar o reino de Deus, mas olha, a igreja necessariamente ainda não é o reino de Deus. E aqui a proposta é a condição do reino de Deus. A proposta é justamente esta, se eu quero de fato ser alguém que seja grande no reino de Deus, pelo processo do discipulado, aprendendo como uma criança, deixa eu ser humilde. Ninguém para aprender. Olha, deixa eu te ensinar aqui 5 passos para um bom processo de crescimento espiritual. Ninguém vem. Mas se falar, olha, 5 passos para a prosperidade financeira, a igreja fica totalmente lotada, vai ter gente lá do outro lado da rua, porque não sobra espaço. Mas esta não é uma mensagem bíblica, irmãos. O Evangelho não está prometendo te enriquecer, está prometendo salvar a sua alma, caso você compreenda a necessidade de se humilhar na condição de uma criança. É o que Jesus está falando aqui para os seus 12. E este é o chamado para a transformação, para o novo nascimento. Todo aquele que se tornar humilde como uma criança, este é o maior no reino dos céus. É o versículo 4 deste capítulo lido para vocês. Então, o que eu preciso fazer para ter a garantia do reino de Deus? Humilhem-se, quebrem. Paulo é um exemplo bem típico. Saulo é equivalente hebraico, Saulo remonta de Saul, Paulo traz o conceito aqui de pequeno, Saulo traz o conceito de grande, nariz empinado, e Paulo ele deixa de ser Saulo porque ele sabe que como Paulo aqui, ele precisa prevalecer, ou seja, como aquele que quebrou o tupete, como aquele que deixou de ter o nariz empinado, aquele que compreende que a mensagem do Evangelho era proclamada com muita simplicidade, sem arrogância, sem atestar sequer a autoridade apostólica dele, mas tão somente propondo, olha, tudo que eu tinha eu refutei como perca, por amor de Deus e por amor de vós. Esta é a mensagem paulina. Não deveria ser esta a nossa mensagem também? Hoje estamos vivendo uma postura estranha dentro de nossas igrejas, como todo, muita adesão, pouca transformação, muitos convencidos, poucos convertidos. E a gente pensa que olha, eu estou detonando. Aparece um maluquinho na rede social e fala que acordou se sentindo tão justo como Jesus, e o pessoal aplaude. Aparece o outro e fala, olha, eu sou a corda do coração de Deus. Aparece um bocado de gente totalmente, não no xingamento, mas no conceito, imbecilizado, aplaude. Jesus ele vai desconstruindo toda a estrutura dos apóstolos que queriam arrogar algo para si, e hoje
estão surgindo novamente este mesmo segmento de pessoas que estão querendo arrogar algo para si e vai trazendo um bocado de condições, não cobra transformação, não pede uma condição de vida totalmente, e a gente vai encontrar uma igreja com muita gente com ego inflado, totalmente cheio, não é? Então a gente vai encontrar aí pessoas totalmente cheias de convicção, mas do ponto de vista do coach, da liderança, não do ponto de vista do evangelho, cheia de arrogância, porque supostamente eu aprendi com o meu coach como dar o máximo de mim, o meu maior potencial, e eu quero mostrar isso para a igreja, e o evangelho está falando, olha, esvaziem-se, e Jesus está falando, torna criança, e a gente fica nesta, e aí? A gente pega a palavra de Deus como realidade de fé, ou a gente pega alguém que está pregando qualquer outra coisa, menos aquilo que seja a palavra de Deus, para inflar o nosso ego e para trazer algum tipo de convencimento, mas que não traz nenhum tipo de conversão, não é? De adesão e nenhum tipo de transformação, e daí eu posso falar, eu sou crente. E é chique falar, olha, eu sou crente, de onde? Aí você já antecipa. E se chegar e falar, bom, você era da igreja de Cristo, né? Você fala, não, agora estou lá e fala o nome. Pois, cara, mas você saiu da igreja de Cristo? Saí, porque agora estou lá, e quando você cita o nome, a nomenclatura, você já está trazendo uma arrogância, porque supostamente lá está dando certo. Mas quem diz também que Deus está trabalhando com números, senão com pessoas regeneradas, transformadas, convertidas, aprendeu que de fato a humildade é a condição para herdar o reino dos céus, desprendeu-se de qualquer outra coisa que possa trazer uma possibilidade de eu ficar preso e pego a muitas questões naturais. Então, na maioria de nossas igrejas, os homens estão aparecendo demais e Cristo de menos. É um outro problema muito sério. A igreja, ela é cristã porque Cristo deve ser o centro. A igreja, ela não é antropocêntrica, então não é o homem que está no centro, sempre é Cristo. Mas a gente tem tentado invertir esta questãozinha também, que é um outro problema. Os homens estão aparecendo demais, Cristo de menos. Líderes inflam o ego do povo, ensinam isso, pregam isto, vivem isto, como uma forma de terem os seus egos massageados também. Bom, e eu quero ser chamado de apóstolo, por favor. E alguém não contentou, e lá no norte do país falou, bom, mas já tem muitos apóstolos, eu quero estar um pouquinho mais acima, me chama de patriarca. É bem arriscado daqui a um tempo, se Jesus não voltar para o seu povo, aparecer alguém e falar, olha, pode me chamar de semideus. Não é? Porque daí o mesmo que está na rede social aí, ele falou, olha, mas nós somos pequenos deuses. Fazendo interpretação errada de um salmo, e fazendo interpretação errada de uma fala de Jesus, quando ele está propondo, mas não diz na vossa lei, vós sois deuses. Então, quando você pega aquilo no original mesmo, Elohim está falando de juiz, advogado, de um promotor de justiça, um sacerdote, um sumo sacerdote. E aí, é melhor a gente traduzir isso direto para Deus, e o pessoal vai olhar para a gente e vai ver que a gente tem cacife, não é? Vida no sistema interno. E aí, quando ele pensa em casar, ele quer alguém que tem os mesmos ideais. Quais são os ideais? Ter casa nova, carrão, bom emprego, cidadania americana, os dois eram? Não. Vamos descer para lá e vamos pregar o evangelho lá? Isto não entra na cabeça da gente. E para entrar, irmãos, só entra quando você quebra o ego. E para quebrar o ego, só entra ainda quando o Espírito Santo é que te conduz pelo Evangelho. Então fuja de alguém que não tenha compromisso com o Evangelho pleno de Cristo. Se alguém propor, olha,
você vive a hipergraça, você fala, não, é mentira, eu estou vivendo pela graça e misericórdia do Senhor. Você não precisa consagrar porque você já é salvo. Você fala, é mentiroso também porque minha Bíblia está mandando eu ser santo, e quem é santo santifique-se mais. E se é salvo, aperfeiçoai a vossa salvação com tremor e com temor. Então não vá destes contos aí de fada, porque não existe isso na Bíblia. Está totalmente contra a palavra de Deus. Ensinam, pregam e vivem isto de forma para ostentar e massagear os seus egos. Nos dias de Jesus e dos apóstolos, isto foi corrigido naturalmente. Isto que a igreja está vivendo, isto já passou um tempo bíblico também, foi totalmente corrigido. João 3,7, necessário vos é nascer de novo. Não é nascer da carne e do sangue, é nascer do Espírito. Você cai para 2 Coríntios 5,17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Bom, mas ainda eu posso remontar alguma coisa? Não, você tem que destruir tudo, porque o velho homem não presta para nada, senão para dar prejuízo, e senão para nos conduzir direto para uma condição totalmente contrária dos céus, e de vida eterna e do reino de Deus. 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quer compreender de Jesus? Sim, então seja espiritual. Tem de crescer? Supostamente. Se for na arrogância, para. Se for na humildade, tenta. Mas não chegue para ninguém atestando ser humilde, porque o ápice da arrogância é você chegar numa pessoa e falar, olha, mas eu sou humilde. Não tem ninguém humilde, porque quem é humilde não sabe que o é. Uma criança, quando Jesus traz para o meio e apresenta como sendo humilde, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esta é a maior do reino dos céus. A criança não sabe que é humilde, e quando ela descobrir, ela deixa de ser criança também. Amém? Amém, amados? Qual é o grande dilema? É que se eu estou vivendo a fé cristã, a mensagem é do Evangelho. Simples assim, simples assim. Ela não é minha. Ela não pode ser minha. E ela não pode ser de homens. Ela tem que ser de Deus, em Cristo Jesus. Porque a nossa mente, do ponto de vista do que Paulo está escrevendo, é de Cristo. Mas vós tendes a mente de Cristo. A fé é em Cristo, somente em Cristo e na sua palavra, não em nossas capacidades naturais, não em promessas feitas por homens, não por desafios bobos, tolos, infantis, mas única e exclusivamente por aquilo que a Bíblia diz ser verdade. O reino de Deus é sobrenatural, transformador, e nos traz a promessa de vida eterna. Nós, os que experimentam a condição de nascer de novo, ou os que experimentaram a condição do novo nascimento em Cristo Jesus, de ter a mente de Cristo. Mas vós tendes a mente de Cristo. E fechando esta mensagem, infantilidade da fé ou a humildade de uma criança? É uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Criança na malícia ou criança no entendimento? E disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse, sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tirastes o perfeito louvor? Amém? Fala, povo de Deus!
Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.